Olá, boa noite. Mais um encontro aqui com vocês para a gente falar sobre um dos capítulos aqui. São dois capítulos que eu vou estar trazendo hoje, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro Livre de Ansiedade, de Robert Leahy. Esse livro ele foi publicado em 2011 é, e o CID 11 e o DSM-5-TR já vieram com algumas modificações, sendo que isso não implica em todo o conhecimento que esse livro traz de um manejo do que a gente tem na rotina do nosso dia a dia. Então, esse livro, a gente está estudando aqui, os três capítulos iniciais já estão gravados lá no YouTube, tá? E hoje a gente vai estar vendo o capítulo 4 e o capítulo 5. A gente vai falar sobre fobia específica e ataque de pânico e agorafobia. Então, bem, a palavra-chave de hoje é fobia. Pela segunda vez, a palavra-chave de hoje é fobia. Pela terceira vez, a palavra-chave de hoje é fobia. Então, sabendo que no final de todo esse livro você vai estar recebendo aí um forms para quem solicitou e pagou o certificado, aquele precinho FII para a gente sustentar aqui no dia a dia, de 10 horas, tá? Mais o material que a gente vai estar, que eu estou expondo aqui para vocês. Então, bora nós. Bem, o capítulo de hoje vem trazendo fobia específica. E o título não poderia ser diferente. Isso é perigoso. Nos três capítulos anteriores, a gente falou muito, né, dessa herança de risco, de perigo. Então, se você não assistiu, vai lá, tá no gravado, assiste os capítulos anteriores. Mas aqui ele traz também essa situação desse histórico que está gravado na nossa mente, né? Esse medo que nos assola e onde a gente não sabe direito essa razão aparente, mas algumas vezes é inata ou algumas vezes de fato é aprendida, direta ou indiretamente. A gente vai voltar aí. Eu trago sempre um relato aqui do capítulo todo que eu achei muito interessante, que sempre está aqui nesse cabeçalho. E ele traz o seguinte: a Robert Leahy traz tais reflexões não vão, por si só, aliviá-lo de sua ansiedade. Mas elas podem oferecer um ambiente ou contexto para você trabalhar quando confrontar seus medos. Elas ajudam a criar uma atmosfera de confiança, uma crença que a realidade subjacente do universo é a que você não está realmente em perigo. Que os medos que você tem são meramente projeções distorcidas de sua mente. Você pode ainda ter que batalhar contra seus problemas internos, mas, pelo menos, sabe que a realidade está a seu lado. E aí ele vai mais longe e ele traz aí que muito sobre condicionamento operante, que traz aqui também o behaviorismo, e a gente vai ver isso daí nesse capítulo. Então ele fala que a fobia específica é um medo que se liga a um estímulo determinado sem razão aparente. Você traz aquela fobia e algumas vezes são inatas e outras são aprendidas. Direta ou indiretamente, né? Aprendidas quando você busca ou sofreu alguma coisa, ou então que você vê algo acontecer. E que, em geral, produz uma sensação de perigo imediato. Tá? Ele coloca, inclusive, os exemplos de, por exemplo, um cachorro passando no meio da rua. Quando late, a gente logo coloca que a gente está com um jaguar atrás da gente. Então, o nosso primeiro impacto é ir para trás ou então se esquivar de alguma coisa. Né? Então, essa daí é o primeiro momento. Algumas pessoas têm isso daí, uma reação muito mais intensa, tá? Quando a situação é muito mais intensa, frequente e que causa um desconforto, tanto emocional quanto físico, fisiológico, isso daí é uma fobia específica, tá? No livro não traz isso, mas eu coloquei que no CID-11, o código da fobia específica, ela está no 6B03. E aí, o livro aponta o seguinte: o autor coloca que, em pesquisa, 60% dos adultos têm pelo menos algum desses medos, e ao passo desses 60, 11% de fato se encaixam num diagnóstico de fobia. Olha eu aí comentando sobre as reações e a questão do impacto se é fobia, se não é. Sendo que as mulheres são mais propensas. E a outra coisa que o autor coloca dentro desse capítulo é a náusea, são os efeitos. Náusea, desmaios, quase um colapso, o coração parece que vai saltar pela boca, ou então que você vai estar tendo um infarto ali. E essa resposta é realmente acompanhada da queda de batimentos cardíacos, ele vai a pico e aí baixa, e a pressão sanguínea, tá? Eu coloquei esse coelhinho que tá aqui,
que o autor coloca que teve experiência, uma experiência famosa. Essa eu não conhecia, gente. Uma experiência famosa, feita no século XX, de um menino de 11 meses que tem tinha um coelho de estimação. E o pesquisador treina o menino, olha o behaviorismo aí, para ele ter medo desse coelho. Primeiro, mostrando-lhe que o animal e depois batendo, ai que dó, uma barra de metal que produzia um som, tá? Na verdade, tanto o menino quanto o coelho se traumatizou aí. Então, que produzia um som. E isso daí era alto e assustador. Depois de algum tempo, o menino chora ao ver o coelho, porque ele associa com um som assustador. Então, na verdade, o menino via o coelho com aquele som e, com isso, ele achava que aquilo dali vinha do coelho. E, por outro lado, o coelho, coitado, que não é o caso aqui, também recebia não essa paulada, né, que eu não acredito que seja isso, mas essa atitude de colocar esse instrumento de barra de mental que produzia um som perto dele, que também era assustador. Então acredito que o coelho também reagia. Né? E aí, ao passar do tempo, essa modelagem de aprendizagem é o que a gente conhece como condicionamento pavloviano, né? De Pavlov. Então, antigamente, o que eu estudei, inclusive, que é muito famoso, é dos cachorros salivando, né? Devido a determinados estímulos. Então, isso daí se baseia com o quê? É exatamente esse pareamento de um estímulo neutro com uma experiência positiva. A positiva é que agrega alguma coisa, ou negativa, que retira alguma coisa, tá? É, e aí, toda vez que o menino ou escutava, né, o som ou via o coelho, ele realmente tinha uma fobia e fugia, tá? Então, o modelo de aprendizagem de um processo de duas etapas. A primeira é a aquisição desse medo. E a segunda é a manutenção, é o processo, né? Que é a manutenção desse medo. E aí eu coloquei esse triângulo porque é um condicionamento operante que é mantido. Então, toda vez, ou seja, se eu reforço algo, se eu estou indo para uma loja, minha filha quer uma bala e eu vou falar, não quero a bala, ela se joga no chão e eu, para não passar vergonha, vou lá e compro a bala, opa, houve um aprendizado aqui. Tendo esse aprendizado, o que acontece? Toda vez que eu for ao shopping, ela vai se jogar no chão, para ela, vai chorar, para ela ter a bala. E se eu não der, ela vai se jogar no chão e eu vou dar. Isso daí gerou aprendizado, gerou reforço. Então, esse condicionamento aí vai orbitar na mente desse indivíduo. E a outra coisa que ele comenta é quando a gente tem a fobia específica, a primeira coisa que o comportamento que a gente tem é evitar esse tipo de ou local ou situação, tá? Para reduzir esse medo, para reduzir essas sensações. Mas na verdade, a evitação acaba sendo recompensada porque é uma associação positiva. Tudo bem, eu não tenho essa sensação de fobia, mas também eu não tenho aprendizado de um estímulo que quebre esse condicionamento operante. Olha como a coisa está ligada uma na outra. E aí eu trouxe não se assuste, são vários quadrinhos que são mais exemplos aqui do que outra coisa. E eu trouxe aí a questão desse condicionamento sendo rompido. O autor traz no livro a situação de como romper, né? Como melhorar esse nosso sentimento, esse nosso transtorno, na verdade. E aí ele coloca passo a passo. Mas dentro do capítulo, sempre trago aqui uma das passagens aqui do capítulo. Se o medo pode se manter por meio da evitação, há evidência que isso é possível. Então, o medo pode ser desaprendido pela reexperimentação do objeto temido, pela contestação que ele é inócuo. É exatamente essa quebra. Então a gente vem aqui, ele vem trazendo essa forma, ou seja, o autor ele é um especialista em TCC e ele já vem trazendo o manejo, como a gente pode conduzir isso daí junto ao indivíduo. E aí ele coloca que no livro também tem as regras de permanecer com medo, tá, gente? Essas regras, como eu coloquei lá no primeiro capítulo, no segundo, eu não vou reforçá-las aqui, porque o foco aqui é aprender como que a gente maneja isso dentro da clínica ou dentro com o nosso cliente ou indivíduo, tá? E aí, ele coloca: identifique seus medos. Para identificar seus medos de algo, alguma coisa,
exatamente aquele que lhe causa ameaça, que causa dano físico, tá? Então meça esses seus medos. E aí, para medir esses seus medos, ele coloca uma avaliação do medo, tá na página 55, tá? Ele coloca uma avaliação dos medos, que é escolha um número da escala abaixo e demonstre quão realmente você tem medo disso. Aí ele elencou 30 possíveis medos ali, fobias, né? E colocou, não, zero é nada, 25 é um pouco, 50 é moderado, 75% é muito e 100% é extremamente. Então isso é uma escala. Para entender aonde esse indivíduo tem maior temor, o que realmente desestabiliza ele, tá? Aí, depois disso, o medo identificado, os seus comportamentos de segurança e evitação. Lembra que a gente comentou agora que se por acaso eu evito, eu não consigo reexperimentar e não consigo desaprender. E aí, quais são esses comportamentos de segurança que eu tenho? Né? Então, comportamentos de segurança ele traz que são irracionais para enfrentarmos esses nossos medos, mesmo sabendo que não é possível. É uma crença supersticiosa. E aí a gente vê, pelo menos eu já vi muito, né? Até mesmo em clínica, algumas pessoas falam o seguinte: eu tô trazendo aqui o paninho do meu filho, ele não pode ficar longe desse paninho ou desse bichinho. No autismo tem muito disso, tá? E isso daí, por um lado, é bom. Mas a gente falando na fobia específica, a gente não pode ter, tem que se livrar desse comportamento de segurança, né? E aí ele relaciona alguns comportamentos, inclusive o rezar, né? Ficar repetindo determinadas frases de motivação, tem diversos, tensionar o corpo e agarrar a algo, né? Tem pessoas que se beliscam. Então, esse é um comportamento de segurança, se beliscam numa situação, não, tá tudo bem, e pelo tato elas conseguem se regular. Mas esse comportamento de segurança, ele nunca vai sair se a gente não reexperimentar para que essa crença, para que essa fobia, ela cesse ou amenize, tá? E o comportamento de evitação é quando permanecemos ao longo do tempo, confirmam sua crença que você não consegue lidar com essa situação. Ou seja, você passa ao longo do tempo, vamos supor, eu tenho medo de atravessar aquela ponte. Então aqui eu não vou passar por ali. Eu vou passar anos sem evitando passar por ali. Então, no momento que eu tenho esse comportamento evitativo, né, eu simplesmente estou reforçando essa crença. Eu me dou de prêmio uma estabilidade emocional, mas eu reforço essa crença. E é aí que a gente precisa conduzir. A outro passo é desenvolver a motivação para a mudança. E quando ele fala da motivação para a mudança, é incluir fazer coisas que sejam desconfortáveis, mesmo que assustadoras, para superar esse medo. Então, se você ceder a qualquer de seus medos, eles poderão atingir novas situações. E chamamos isso de generalização, tá? Então, vamos lá o foco. Se a gente desenvolve essa motivação para a mudança, eu estou começando a reexperimentar, sendo que num ambiente seguro. Não é se jogar para os leões, mas eu estou me colocando, dosando a conta-gotas, o quão de fato eu consigo chegar um pouquinho mais além para ter aquela sensação desconfortável, para me sentir cada vez mais seguro em passar para um step adiante. E isso daí é superação de medo, tá? E aí, quando você cede, fala, não, não vou, não, vou recuar, vou voltar tudo, eu prefiro ficar dessa forma, simplesmente a gente está falando o seguinte: você está generalizando que aquela situação nunca vai passar e que você vai permanecer daquela forma. Então você joga a toalha, tá? Então é uma das coisas que o autor coloca que a gente chama isso de generalização. O importante dentro desse capítulo é exatamente entender a fobia específica, como que ela atua, como que ela surge e ver como que a gente pode manejar, tá? Todas essas escalas tem no livro e se você por acaso não tem o livro, não tem importância que o grupo tem em PDF, tá? Logo após tem o passo 4 que ele fala: avalie a racionalidade de seu medo. E trazer a razão é contextualizar um diálogo com você, mas com perguntas que te questionem se aquilo dali é fato ou fake. Então a gente fala muito que isso daí são questionamentos socráticos, né? Aquele que catuca você e fala: realmente é assim? Será que não poderia ver de determinada forma? Isso acontece com todo mundo?
É uma situação que não pode ser conduzida jamais. Então, são coisas que é conduzido com perguntas abertas e perguntas fechadas, fazendo com que o indivíduo, o sujeito, faça a reflexão daquilo, né? Tanto no impacto quanto na evitação. Ou seja, tanto no que ocorre com o seu corpo, quanto é o que gera de impacto aí na vida dele. Faça uma imagem teste de seu medo. O autor coloca, deixa eu colocar mais um. Ali racionalmente, né, cria essa atmosfera de segurança, uma crença que a realidade subjacente do universo é que você não está realmente em perigo, que os medos que você tem são meramente projeções distorcidas da sua mente. E é com esses pensamentos socráticos, né, esses questionamentos que se faz. É fazer, não conduzir esse indivíduo a dando uma resposta, mas conduzindo ele a refletir o quanto é verdade aquilo dali, tá? E aí faça uma imagem teste de seu medo. Quando ele fala faça uma imagem teste, é observar alguém fazendo a coisa que você tem medo. Olha como você já está começando a reexperimentar dentro de um ambiente seguro. Tá? É exercer a prática de imaginar diferentes situações que você teme. Ou seja, dentro de atravessar o rio, né? Atravessar aquela ponte, atravessar o rio, não sei muito bem o exemplo que eu dei logo no início, acho que acredito que foi atravessar a ponte. É, até eu chegar ao outro lado da ponte, eu já estou sofrendo. Então, quais são as etapas desse processo? E imaginar isso, trazendo o entendimento do que eu padeço com o meu corpo, o que a minha mente traz no momento que eu vou chegando perto. Então, entender essa reação de incômodo ou não, o quão mais incomodada e o quão menos incomodada eu fico, o quão eu posso avançar um pouco mais. Então, trazer para esse imaginário, testando até onde vai esse medo, é a forma também de a reexperimentação para a gente começar a adaptar a uma possível a condução para a realidade, que é o próximo passo. A hierarquia do medo aqui, ele chama isso de hierarquia do medo. Para quem está chegando agora, como eu leio o livro várias vezes, alguns capítulos, eu às vezes vou me adiantando algumas coisas, tá? Mas tudo se faz sentido dentro do capítulo, tá bem? E no final a gente abre para dúvida, vocês que são novas aí. Faça uma imagem teste do seu medo, falamos, e aí pratique a exposição na vida real. Quando ele fala pratique a exposição na vida real, é o aumento de sua ansiedade, é o resultado de um alarme falso, é começar a trazer o que você buscou no imaginário e conseguiu regular, e de repente até aquele ponto que você conseguiu, tá? Então, se você não conseguiu essa concretude de chegar até o final da ponte, não tem importância. Vamos trazer para a exposição da vida real até o momento onde você atinge essa ansiedade angustiante, mas que você ainda consegue se regular, entendendo que a sua mente está te respondendo e você está regulando essas emoções. Quanto mais você ignorar os alarmes, mais silencioso fica esses pensamentos automáticos, né? Esse comportamento evitativo, esse comportamento de segurança, tá? E por último, ele traz: comprometa-se com uma estratégia de longo prazo, porque vai acontecer recaída. Isso daí é inevitável. Só que se por acaso, se você recair, você voltar atrás, a gente vai cair em quê? A generalização, porque o cérebro ele vai pelo mais confortável. Então, enquanto ele te gerar um conforto, aquela zona ali é a zona de proteção, é aonde a gente se protege, a segurança. Então, é por ali que ele vai. Agora, se por acaso ocorrer recaída, a gente tem que fazer o mesmo caminho para reforçar e desaprender o que foi aprendido. Agorafobia. E o capítulo do livro, ele já traz o seguinte: estou perdendo o controle, transtorno do pânico e agorafobia. Então vamos entender o que um trecho do livro traz, que achei também muito interessante aí no cabeçalho. Os medos agofóricos podem atacar em qualquer lugar, em qualquer momento. Embora pareçam mais comuns sobre determinadas condições, cerca de 60% dos ataques de pânico se deve à hiperventilação. Olha que coisa interessante que eu achei no livro. Quando
Respiramos rapidamente a hiperventilação, inalamos muito oxigênio do que precisamos e não exalamos dióxido de carbono em quantidade suficiente. Assim, o sangue contém oxigênio em demasia, que é a hipocapnia. Isso faz com que nossas artérias e vasos sanguíneos se contraiam, bloqueando o fluxo de oxigênio no cérebro, o que leva à sensação de tontura e sufocação. Eu trouxe esse trechinho porque a gente tem que também tomar muito cuidado quando o indivíduo está entrando aí, sofrendo um ataque de pânico ou tendo um transtorno de ansiedade ou qualquer temor que apareça. E aí a gente fala assim, respira. Tem que ter muito cuidado com isso, né? E isso ocorre no dia a dia. Não, respira. Respira. A questão de respirar, ela tem que ser pausada. E muitas vezes respirar junto com esse indivíduo. Porque num ataque de pânico, a respiração fica muito ofegante. Então você tem que regular junto com ele, tá? E ensiná-lo isso. Aí tem a psicoeducação, por isso eu estou trazendo isso aqui também, tá? Porque o livro como um todo, ele ensina o manejo e traz pra gente também como psicoeducar, né? Trazendo esse conhecimento. E aí, eu vou falar sobre todo esse fluxo, mas primeiro a gente tem que entender o que é o ataque do pânico, né? E a agorafobia. Então, precisamos entender essa diferença de um e do outro. O ataque de pânico é o surgimento de ansiedade acerca do que acontece em seu corpo. Pode ser definido como medo de suas próprias sensações. Então, o ataque de pânico, se você for ver em algumas imagens, a pessoa parece que está sufocando, né? Geralmente são imagens que parece que a pessoa está esvaindo, né? Então, essa sensação é que o corpo vai se perder, ela vai perder totalmente esse controle, tá? Das suas próprias sensações. E frequentemente, aos medos de encontrar determinadas situações no mundo real, esses medos são muitas vezes chamados coletivamente de agorafobia. Então, a agorafobia é o medo da realidade, ou seja, de situações que adentre que você já vivenciou e que você também evita. Por que esses dois capítulos juntos? Porque eles são muito similares, tá? E aí na CID-10, ele vem com o código também de 6B01. Eles estão dentro de transtornos relacionados à ansiedade ou ao medo. Nos capítulos anteriores, o autor ele divide de uma outra forma, que são CIDs antigos, tá? Mas isso não impacta. Então, o que está amarelinho aqui, eu estou trazendo um plus. E a situação? Quais são esses sintomas, né? Esse indivíduo é propenso a desenvolver doenças cardiovasculares, aneurisma, embolia pulmonar ou derrames cerebrais. Também são mais aptas a ficarem deprimidas, né? No caso, pessoas, e terem tentativas de suicídio, exatamente para cessar aquele desconforto, aquela dor, aquela sensação de morte. Então, você já vai na mente, o momento que a gente precisa muito regular e ter uma rede de apoio perto dessas pessoas, para que quando aconteça isso, para elas terem um help desk, para elas terem alguma coisa para sustentar. Tá? Estou perdendo esse controle. E todos esses sintomas, né, o sinal ele já começa a perceber dentro uma dificuldade de respiração, ele já começa a ver esses sinais. E os sintomas é exatamente essa situação que o corpo reage de uma forma que parece que está sufocando. E aí eu ia exatamente entrar nesse fluxo aqui. Então, o autor ele traz na página 76, tá? Ele traz esse fluxo aqui. Você percebe o surgimento de tontura, dificuldade de respirar, tremor, náusea, zunido, batimentos cardíacos rápidos, fraqueza devido ao estresse, como se fosse uma doença e etc. Aí sai disso e vai. Você pensa que algo terrível está acontecendo. E na mente desse indivíduo, a primeira coisa que coloca, ele está ficando louco, ele está morrendo. Olha como eu falei sobre a morte aqui. Eu estou perdendo o controle de tudo. Esse momento é muito complicado. É nesse momento que ele está sentindo que ele precisa de uma rede de apoio. Logo depois, ele passa aqui a etapa, você está alerta a qualquer sensação exageradamente centrado em sentimentos e sensações internas. Ou seja, ele entra no mundo dele de sentimentos e emoções ali, sensações, que ele não consegue diluir aquilo, tá? A crise aumenta. O aumento das sensações físicas e da preocupação. Então, na cabeça é isso, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer.
E aí, o que que acontece? Quando ele entra em crise, todo esse aumento das sensações físicas e da preocupação, ele entra em looping. E isso eu lembro que a gente viu também aquela ciclo de inatividade, né? Ele se sente totalmente incapaz, entrou em looping. E aí vem diversos alarmes falsos. Isso indica que eu estou ficando louco, que estou perdendo o controle, que eu estou morrendo, estou com um ataque cardíaco. E aí entra o pânico. Há algo terrivelmente errado em mim. Você antevê essa ansiedade, a preocupação aumenta antes de eventos em que estarei ansioso. Então, ele já entra em todo um conflito entre mente e corpo absurdamente. E logo depois ele vai, você usa comportamentos de segurança. Então, para se ancorar em alguma coisa, ele geralmente vai tentar esses comportamentos de segurança, que lá na fobia específica, a gente viu que tem vários comportamentos de segurança, né? Ele vai se pegar isso. Só que, às vezes, e muitas vezes, quando ele já está nesse ataque de pânico, não consegue regular. E aí o que acontece? Quando você usa um comportamento de segurança, a dependência de outras pessoas ou de comportamentos que você pensa que ajudarão a diminuir o perigo, por exemplo, se precisa ser acompanhado, busca a confirmação dos outros, tenta diminuir o impacto de um estímulo. Vêm os pensamentos mágicos de segurança. Meu comportamento de segurança impede que as coisas saiam de controle. Eles me protegem. Será que isso daí protege? Né? Existe esse questionamento. Será que eu estou protegido? E aí você evita ou tenta escapar. Evita ou escapa desse desconforto. E aí vem a agorafobia. A agorafobia entra aí. É essa evitação de situações que você teme levar à ansiedade ou ao pânico. Você evita exercícios, espaços abertos ou fechados, multidões, restaurantes. Então, é necessário, melhor estar sozinho. Qualquer coisa que aumente a ansiedade ou faça surgir problemas. Olha esse fluxo que a gente viu aqui. Tá? E aí, resumindo, eu trouxe em amarelo, tá, uma contribuição do Google que eu achei maravilhosa. A diferença do ataque de pânico e agorafobia. O ataque de pânico é o episódio súbito de ansiedade intensa, tá? É o descontrole desse corpo. Enquanto a agorafobia é um medo de estar em situações das quais não consegue escapar, ou obter ajuda levando essa evitação dessas situações. Então, no momento que você está ali com a agorafobia, não tem, é muito difícil se regular. Por isso, dessa situação de trabalhar manejos para que cada vez mais menos isso ocorra. E para isso, o que o autor fala? Que a gente vem com os passos dados de tratamento do transtorno de pânico são muito parecidos para abordar a fobia específica que nós vimos. E aqui ele coloca todos eles, os 8 passos idênticos. E eu só coloquei uma observação aqui em um que a gente já vai ver aqui. Mas eu trouxe do autor também um trecho desse capítulo que eu achei muito interessante. Ele fala, Robert Lery fala: o transtorno de pânico e agorafobia. Você identificou os seus medos, juntamente com seus comportamentos de segurança e evitação, e construiu sua motivação para mudar. Você construiu uma hierarquia de medo para cada ansiedade maior e avaliou racionalmente. Sua preparação final será a de praticar a exposição imaginária e logo depois a indução desse consciente em pânico e logo depois essa reexposição, tá? Inclusive nem coloquei aqui. Então, quando ele fala que tem aí esse tratamento para o transtorno do pânico, ele vem com aquelas oito passos. Identifique seus medos, identifique os comportamentos de segurança e evitação, desenvolva a motivação para essa mudança, construa uma hierarquia do medo, avalie a racionalidade do seu medo, faça uma imagem teste de seu medo, e aqui eu vou colocar uma observação, pratique a exposição na vida real, comprometa-se com uma estratégia a longo prazo, tá? E aí eu trago o quadro que eu não expus lá, eu não sei nem se eu expus, eu acredito que não expus lá, do registro de exposição. Aqui já exemplificando com uma imaginária de Paul, que é um exemplo que ele coloca aqui, tá? E aí, quando ele fala que a gente faz uma imagem e testa seu medo, chamamos isso de uma indução do pânico. A pessoa, ela mergulha em um cenário, ela se imagina vivenciando aquilo e ela sente realmente aquilo, tá? Sendo que ele está num ambiente seguro.
E essa indução do pânico é uma maneira deliberadamente de expor o paciente, não, no caso o indivíduo ou o cliente, quem TCC, essas suas sensações. E aí, colocar para essas sensações, classificar e trabalhar com ele essa situação de respiração e tempo de exposição. Olha que interessante. E tempo de exposição. E aí, quando ele ia. Qual que é o grande medo dele? É correr rasteira na academia. Porque quando ele correu, ele vivenciou uma situação de queda, se machucou. Eu não lembro direito do caso, mas é algo parecido. Mas o extremo dele é o quê? É a situação de correr na esteira da academia. Então, o psicoterapeuta, né, no caso o Robert aí, colocou para ele que ele vai começar a se expor imaginariamente e frequentemente a essa etapa, situações que ele pode conter e se regular. Tá? E aí foi, 1º de junho, às 13 horas, ele coloca mesmo, às 13 horas eu vou caminhar na sala, tá? E esse caminhar exatamente pensando que ele está podendo estar ali na esteira, né? Então está caminhando na sala e imaginando que ele está lá na esteira, o quão disso daí a cada minuto é o grau de ansiedade dele, tá? Ele tem aí a questão do número de USI de 0 a 10. O USI significa unidades subjetivas de incômodo. Unidades subjetivas de incômodo. Então, a USI é medida aí de 2 em 2 minutos. Então, a resumo, o quão incomodado você está numa escala de 0 a 10? Então, ele está andando dentro de sala, imaginando, eu estou realmente pouco incomodado. E foi isso daí até que ele começa a reduzir. Olha como ele começa a reduzir. Então, ele começa a regular e aquilo dali gera mais segurança para ele. Ele não precisou de um comportamento de segurança. Tá? 1º de junho, às 13h30, ele já vai para uma próxima reexposição. Ele vai começar a imaginar que ele está na esteira e vai abrir a porta e vai caminhar nesse corredor desse edifício. Tá? E ele vai começar a ver, ou seja, tem pessoas passando, como numa academia, o chão é mais diferente, que não é uma coisa que ele está diariamente utilizando. Então, o quão índice de ansiedade a cada 2 minutos ele tem? E ele vai ponderar isso daí, tá? No início nada, daqui a pouco aumenta, pode ter sido uma pessoa que passou, pode ter sido um piso diferente, tá? Pode ser uma lembrança que ele, naquele momento ele rememorou, tá? E ali, de qualquer jeito, ele insistindo, ele tá fazendo lá 10 minutos, né? Dois, 5 vezes cada 2 minutos, então ele tá fazendo 10 minutos aí de reexposição. E aí o que acontece? Ele utilizou um comportamento de segurança, ele procurou portas para escapar e observar a respiração. Então, a observar a respiração, isso foi muito bom. Agora, quando ele procura portas de fuga, isso é uma evitação. Mas ele conseguiu se regular, e ele conseguiu passar para um próximo passo de reexibição. E aí ele fez no dia seguinte, 2 de junho, às 14 horas. Ele foi caminhar fora do prédio, na calçada. Olha como o nível, tô aqui, olha. Olha como o nível de o IS dele, o SIs dele aumenta, que é unidades subjetivas de incômodo. É a sensação dele de quanto ele está incomodado, né? E aí ele já começa com um nível bem alto de 0 a 10. Ele já começa ali 6, 8, 8, 6, 5, 3, 3. Aqui ele ficou até mais tempo. Ele ficou 15 minutos, 14 minutos. E aí o psicoterapeuta perguntou, no caso o Robert, perguntou: teve comportamento de segurança? Ele falou assim: teve sim. Eu tentei caminhar devagar, tudo bem. Eu segurei a respiração, não tá legal. Caminhei perto da parede, não tá legal, porque é necessário ter essa liberdade. E ele colocou: caminhei perto da parede para não cair no chão. Então, o que que ficou? Caminhar devagar foi positivo. Ali ele teve o controle dele, né? Segurar a respiração, trabalhar a respiração de forma correta, ok, mas segurar a respiração, isso pode conduzir, sim, a um sintoma, tá? E caminhar perto da parede, ele está tendo alguma coisa de proteção. Então, quando ele busca alguma proteção, ele está se esquivando da experimentação. Estão pegando aí, gente? Está se esquivando da experimentação. Então, isso daí já não foi tão bom
De repente, ele teria que repetir isso. Inclusive, o autor comenta isso. Quando existe uma etapa que não foi tão boa, se invista nessa etapa, até conseguir reduzir essas USIs. E dia 4 de junho, ou seja, 2 dias depois, às 19 horas, ele retomou a academia e foi correr na esteira. E olha que legal, olha que bacana. Ele teve uma sensação tão parecida no início do que caminhar na calçada. Ele poderia ter lá no 10-9, se ele de repente não tivesse essa experimentação, né, de quebrar esse aprendizado, condicionamento operante dele, né? E aí, ele, dentro desses minutos que ele ficou na esteira, ele segurou as laterais da esteira, tentou respirar normalmente, ou legal, soube que ali nas laterais da esteira tinha como ele se proteger, tá? É, tensionar as mãos, isso não foi bom. Tentar recuperar o fôlego, respirando profundamente, isso não é bom, tá? Porque tem que saber trabalhar a respiração. Então, trazendo aqui para o caso, é, uma superexposição de uma crença que ele não ia conseguir mais entrar numa academia, ele foi conduzido a reexperimentar uma situação real, né? Se expor aí novamente situações que começassem a gerar aprendizado e segurança, e não comportamento de segurança, e segurança para que ele retomasse e reexperimentasse o que causou essa agorafobia dele. Oi, Cláudia. Tá ótimo, viu? Como que foi Estamos até aqui. aí? Qual foi a pergunta que você fez para a gente tentar sanar isso juntas, né? Porque aqui a gente está estudando o livro. Vamos lá. Esses medos, que você está falando medo específico, tá, se referia só a coisas físicas. Então, medo de altura, medo de, sei lá, dirigir, porque tem gente que tem muito medo de dirigir. Ou se também iria para coisas não concretas. Então, tipo, sei lá, ter, não querer ter um relacionamento porque sabe que o momento vai acabar, então isso acaba criando um pânico sobre ter relacionamento. Então, Às vezes, saber se tem a mesma coisa, diferente. Então, a fobia específica, pelo que a gente estudou aqui, e pelo que o livro retrata, tá? Ela vem com algo inato ou aprendido. Então, é de alguma coisa ou de algo. É aquele negócio que, vamos supor, um cachorro me mordeu. Eu vou evitar esse cachorro o máximo. Então, ali eu já tenho uma fobia específica de algo ou de alguma coisa, tá? A agorafobia, ela traz aí uma fobia de determinados momentos também, né? Vamos supor, atravessar uma ponte. Eu posso também ter vivenciado isso, mas só que na agorafobia, a primeira coisa que vem é esse ataque de pânico. Eu tenho pensamentos recorrentes que eu vou vivenciar aquilo dali a qualquer momento. E eu evito aquilo. A gente coloca, agorafobia é o medo de situações onde a fuga seria difícil ou a ajuda não seria possível. No caso de ataque de pânico. Então, uma coisa está associada à outra, né? Ou seja, se eu me meter naquele local específico, se eu surtar, eu não vou ter como sair. Tem pessoas, cavernas, olha como a gente vai começando a construir juntas. Cavernas, um mergulho, por exemplo, não me peça para mergulhar, não. Eu tenho, na verdade, uma sensação que eu vou sufocar lá embaixo. Agora, isso daí, para mim, é, a- é uma situação que eu não posso me colocar, entendeu? Agora, a fobia específica é um medo intenso e direcionado a um objeto ou situação em particular. Então, vamos colocar a fobia específica, ela pode ter um medo de um cachorro, ela pode ter um medo é, de pular dentro num rio, pode ser sim, ou seja, especificamente aquilo. Então, eu evito essa situação, sem necessariamente envolver o medo de ficar preso sem ajuda. Olha a diferença de um do outro. Interessante isso, vamos pensar nisso. Então, na agorafobia, eu ali entendo que se eu entrar naquela situação, eu ali vou sufocar, vou padecer. A minha sensação é de morte. Agora, na situação da fobia específica, é que eu vou me danar. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar preso naquilo, que eu vou surtar em função disso, eu vou me prejudicar. Então, me causa ansiedade. Olha que interessante, ele coloca principais diferenças. A agorafobia lida com um leque de situações e locais, enquanto a fobia específica é direcionada a um gatilho concreto. Então, um gatilho concreto, quando a gente fala, é, uma coisa real, né? Ou seja, o cachorro, ou o rato, ou andar em uma moto, ou atravessar uma ponte.
né? Então, aquilo dali é uma fobia específica. Agora, também pode atravessar uma ponte ser, sim, uma agorafobia, porque se eu encontro aquilo no meu caminho, eu vou começar a ter esse ataque. Se por acaso eu imagino que eu vou ter que passar por uma situação dessa, eu já começo a ter esse ataque de pânico. Ou até mesmo só de imaginar que aquilo existe, aquilo já me traz um ataque de pânico. Pega aí? Como que tá? Pegou? Uhum, Lembra do condicionamento operante, gente? As três coisas, na verdade, as duas coisas, que é fobia específica e agorafobia, elas precisam ter uma quebra do condicionamento operante. Então, para que eu tenha essa quebra desse condicionamento, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que reexperimentar para que no momento que eu reexperimento aquilo de formas fracionadas, né? Que ele fala hierarquicamente dentro da condução do medo, né? No momento que eu quebro aquilo e vivencio me regulando até chegar ao ponto onde realmente é o ápice que eu vivenciei, que eu tô que eu me gera agorafobia ou fobia específica, tá? Nesse momento que eu vou levando e estou me condicionando a reexperimentar, o que que eu estou fazendo com o meu cérebro? Eu estou mostrando para ele e reaprendendo novas formas de conduzir aquilo. Então eu estou quebrando aquele desconforto que no momento começa para vivenciar uma vida mais regulada, mais funcional. Uma das coisas que o livro traz, que é muito interessante, que num primeiro momento eu olhei assim, gente, tanta escala, tanta tabela, mas quando a gente começa a criar uma psicoeducação da pessoa que vivencia isso, notar as sensações e sentimentos e começar a quebrar isso em etapas, fica mais fácil de conduzir a experimentação, reexperimentação. Tá? Dá uma olhada nisso, tá? Que eu acho muito interessante para a gente até mesmo quebrar esse mito que escala é mais uma coisa, mais um trabalhinho de casa Mas essa daí, de fato, faz muito sentido, pelo menos fez para mim, tá? Porque quando você coloca para a pessoa só pensar, ela não concretiza o que ela sente. Quando a gente coloca, olha, pensa e joga no papel essas etapas, enumera quais são esses medos, coloca em hierarquia, vivencia de forma imaginário como que você passa por cada um desse e traz esse sentimento aqui para ele se entender se você consegue se regular, para depois entrar uma experimentação na vida real, faz muito sentido para a ansiedade, que é o que a gente traz como temática de guarda-chuva, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhada nessas escalas, é tão facinho, é só passar a página mesmo, que dentro do que a gente explicou aqui, explanou, na verdade explanou, vai conduzir vocês a fecharem esse capítulo melhor, tá bem? Tá bom, Beijo aí, beijo, tchau. tchau.